Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje eu vou falar sobre bem de família e dívida condominial. Eu já falei bastante aqui no canal com vocês sobre a ação de execução de cota condominial e também para cobrar dívidas condominiais tem ação de cobrança. E a gente sabe também, já falei algumas vezes aqui, que qual que é a maior garantia da dívida condominial? É o imóvel. Então você mora num condomínio, pode ser um condomínio de casas, um condomínio de apartamento, e começa a dever condomínio. O condomínio vai entrar com uma ação de execução, né, a mais atual, ação de execução de cota condominial, pode ser de cobrança também. E lá no final da ação, quando o devedor não pagou, no final da ação, a dívida é garantida pela penhora do imóvel. Então, ou o apartamento do devedor, ou a casa, o imóvel que for, ele vai a leilão e a pessoa realmente, se tiver um arrematante, for tudo feito da forma legal, ela perde aquele imóvel. E muita gente fala assim: ah, não, mas não vai acontecer isso comigo, eu posso ficar devendo condomínio porque o meu imóvel é um bem de família. Só que há uma exceção. Bem de família, a impenhorabilidade do bem de família, ela não pode ser alegada quando é uma questão de dívida condominial. Então, vou explicar um pouquinho para vocês o que é bem de família. Bem de família, ele tem duas formas. Ele pode ser aquele que ele é um bem de família legal, é pela lei, ou seja, é aquele único imóvel de um casal, de uma entidade familiar, tá? É o único imóvel que tem, então ele é já automaticamente considerado pela lei um bem de família, tá? É a Lei 8.009 de 90. Agora, também tem aquele bem de família, que está previsto lá no Código Civil, que é o bem de família eletivo. Então, um casal ou uma família pode reservar, no máximo, 1/3 do total dos seus bens líquidos, tá? Para ser bem de família. E esse bem de família eletivo deve ser registrado através de escritura pública no cartório de registro de imóveis. Bom, então a gente já sabe que tem dois tipos de bem de família, mas sendo aquele imóvel bem de família, então eu estou devendo o condomínio entra com uma ação contra mim, eu falo, ah, tudo bem, vou deixar rolar, porque esse meu bem é bem de família. Chegou lá na hora da penhora, da indicação do imóvel, né, oriundo da dívida condominial, não adianta quando o condomínio for levar para o leilão o meu imóvel, não adianta eu falar que é bem de família, tá? Então isso é uma exceção, é muito importante, por isso que a gente costuma dizer que a dívida condominial é uma dívida que ela tem uma garantia que é a melhor possível, que é o próprio imóvel devedor. Tá? Uma coisa importante também, isso, pessoal, tá? Já é entendimento pacificado no STJ, então não há o que se discutir, não há o que se falar. Ainda há, né, pessoas que utilizam esse argumento, mas é muito importante que os condomínios, administradores, síndicos saibam que isso não pode ser alegado numa ação de execução de cota condominial ou numa ação de cobrança de cota condominial. E o que também tem uma tese firmada lá no STJ, né, ou seja, são decisões, processos que chegam lá e que já tem uma decisão pronta, vamos dizer assim, é a questão das associações. Então, muita gente, em muitos processos, na prática também, a gente costuma usar muitas regras dos condomínios nas associações, né? A gente fala que é um uso por analogia. Mas é importante deixar claro aqui para vocês que também numa dessas teses do STJ, ela fala que quando é uma dívida de taxa associativa, sim, o bem de família pode ser alegado. Então, assim, é aquele meu único bem, eu estou devendo para a associação, não pode ser penhorado. Não é igual de condomínio que pode ser penhorado a qualquer custo. Se é uma taxa associativa, o STJ já definiu que sim, o meu bem de família está resguardado. E por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido aí essa questão, que é sempre uma dúvida que aparece aqui nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha e segue Imobiliarizando no TikTok e no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.